Fiz cinema na UF, graduação. Na época era comunicação social, especialização cinema. Hoje em dia já é um curso autônomo de cinema. Me formei em 2000 e de 2002 a 2005 fiz mestrado em comunicação na ECA USP, em São Paulo. E na verdade eu tinha decidido fazer cinema justamente desde a época do colégio, de adolescência, pela doença da cinefilia mesmo, de ver muito filme, passar a adolescência inteira vendo muito filme, em VHS na época, gravava quase tudo que passava na televisão, embora fosse só a televisão aberta também na época, assistia muito filme na madrugada, ia alugar em locadora e via ao cinema a partir dos 14, 15 anos muito. E é isso, aí decidi fazer, embora na época, na verdade, que eu entrei em 1995 na UF, era justamente a era Collor, em que não se fazia praticamente cinema no Brasil. Então foi uma decisão bem arriscada, que por sorte minha mãe, no caso, estava disposta a bancar. Então foi a partir daí. A faculdade, até porque a produção regular de filmes na época que eu cursei a faculdade ainda estava muito incerta no Brasil, foi um dos motivos, mas não o único, que eu comecei desde a época da faculdade a me interessar por outras formas de fazer cinema, como eu falo, além de fazer filmes, né? Então eu comecei a ter esse interesse pela crítica, que na verdade era uma coisa que eu já tinha da adolescência, mas não sabia que tinha esse nome, porque nessa cinefilia de adolescência eu fazia ficha de todos os filmes, com comentários, com observações, com coisas, tinha essa coisa meio catalogadora, mas também de análise, já, né, sem base nenhuma, mas existia. E a partir então da universidade eu fui descobrir nas matérias de teoria, de história, fazendo os trabalhos, esse interesse mesmo pela escrita. E aí comecei a fazer então crítica dentro da universidade já, porque era a época que estava surgindo de fato a internet. Então surgia essa possibilidade, por exemplo, de criar uma revista sem custo, que tinha o custo da época do fanzine ou de distribuição e tudo mais. Foi quando foi criada a Contracampo, em 98, e aí eu comecei a escrever já dentro da universidade. E aí, depois, na verdade, é que veio então a realização, porque eu já escrevia desde 98 e fui fazer meu primeiro curta, O Sol Alaranjado, que é o meu curta de formação, né, de formatura do curso de cinema da UF, em 2000. Ele ficou pronto em 2001. E foi um filme então que acabou tendo uma carreira bem interessante, porque justamente em 98 o Festival de Cannes tinha criado essa seção, a Cinefondation, que é só para filmes de escolas de cinema, né, filmes realizados por estudantes de cinema. Eu mandei o filme e ele acabou selecionado, fui pro festival então mostrar o filme, lá no festival ele acabou ganhando o primeiro prêmio, que é na verdade até hoje um prêmio muito legal, primeiro por ser um prêmio, né, por ser um prêmio em Cannes, mas também porque ele tem atrelado a ele o fato de que o dia que você vier a fazer o seu primeiro longa-metragem, todos os cineastas que ganham esse primeiro prêmio na Cinefondation têm garantido acesso a exibir o seu primeiro longa no Festival de Cannes quando ele fique pronto, que foi algo que acabou acontecendo agora em 2009 com No Meu Lugar, que foi o primeiro longa que eu fiz. E entre os dois, não é de 2001 até de 2009, eu fiz outros dois curtas, o Castanho e o Monstro, que vieram desses concursos de roteiro, né, um da Rio Filme e outro da Petrobras, que foram financiados através desses prêmios. Em termos de carreira, nesses 10, 12 anos que eu tenho trabalhado com cinema, eu tenho, na verdade, transitado um pouco por todas essas coisas. Eu escrevo, principalmente para a Cinética, hoje em dia, né, para onde eu fui em 2006, depois da Contracampo, mas também, às vezes, né, para outros lugares, inclusive para outros lugares pagos, ao contrário da Cinética, que é um trabalho 100% voluntário até hoje, como a Contracampo sempre foi e continua sendo. Faço os filmes, eventualmente, quando tenho as oportunidades, mas também trabalho com outras coisas. Eu dou cursos, dou oficinas, já fui contratado, né, no caso da Darcy Ribeiro durante um tempo, saí justamente para realizar o filme na época.
e faço também curadorias e produção de mostras de cinema, algumas regulares, já trabalhei em várias, inclusive Festival do Rio, e outras eventuais, dessas que acontecem hoje em dia com mais frequência nesses centros culturais, Banco do Brasil, Caixa Cultural e afins. Então trabalho um pouco em todas essas áreas, né? Então me permite, profissionalmente, o que eu acho interessante nisso é que me permite manter uma coisa que em parte foi o que me levou ao cinema, que é eu não tenho um emprego fixo, mas ao mesmo tempo não ter um emprego fixo e ver a realização de filmes seria muito difícil, né? As poucas pessoas que vivem de realização no Brasil acabam precisando, ou tem uma carreira muito longa já e por isso vivem um pouco também do catálogo de filmes que já fizeram e que estão sempre sendo vendidos ou exibidos aqui e ali, ou são pessoas que trabalham com publicidade ou com televisão, produção constante para TV e tal, que são coisas que eu não faço tanto. Até faço, mas me dou o direito, por ter esses outros trabalhos, de fazer só quando me interessa muito. Então eu tenho feito já há 4 anos um programa para o canal Futura, que é um programa sobre cinema, então que me interessa bastante. Eu coordeno o roteiro e faço a direção do programa, então só em casos que realmente me interessem muito. Então aí mexe um pouco, a carreira então é um pouco mesclada, todas essas coisas. Então, eu acho que tem dois caminhos bem distintos que um jovem a fim de fazer cinema pode escolher. Um deles que não passa necessariamente pela educação formal, e que hoje em dia é um caminho muito mais real e realista do que já foi, inclusive na minha geração, quer dizer, uma coisa que se tornou muito diferente nesses 15 anos desde que eu entrei numa faculdade, que é essa questão da tecnologia digital, do fato de que uma câmera, um equipamento simples, um computador, um equipamento de edição, uma pessoa hoje pode estar aprendendo na prática, alguns das ferramentas básicas do cinema por si mesmo, fazendo, né? Eu acho que isso é uma coisa bem recente, bem interessante. Eu acho que no tempo que eu fiz, claro, a pessoa podia entrar em cinema sem fazer um curso, uma universidade nem nada, mas teria que entrar pelo mais baixo, ou seja, pedindo ali um emprego, uma ajuda, assistente de produção, faz isso, faz aquilo e vai subindo. E hoje em dia não, eu acho que hoje em dia a gente vê casos aí de pessoas, inclusive, levando seus primeiros filmes em digital, às vezes em curta e às vezes inclusive em longa-metragem, para festivais, inclusive como o de Cannes. O Festival de Cannes, esse último ano, teve um filme, por exemplo, de um realizador de 20 anos de idade, feito em digital, por ele e tal. Então eu acho que isso é um caminho. Agora, eu acho que o caminho da educação, no sentido do curso de cinema, de audiovisual, ainda me parece muito importante e interessante para quem tem um interesse pelo cinema que é maior do que só, vou fazer uns filmes e tal. Que era um pouco o meu interesse, a minha paixão pelo cinema, pelos filmes, por saber mais sobre cinema, entender melhor. E aí eu acho que o curso de cinema ainda tem uma função importante. Eu acho que a função maior é a função agregadora, sabe? É um lugar onde você vai estar junto com pessoas que têm mais ou menos a tua idade, mais ou menos os teus interesses, e isso no meio do cinema acaba sendo importante, inclusive por motivos práticos, porque todos os trabalhos que eu tive em cinema vieram de contatos ou de amizades que eu fiz a partir da UF, a partir do meu curso de cinema. Foi dali que eu comecei tudo que me levou aos trabalhos que eu vinha fazer depois. Então eu acho que tem essa primeira função, que é de agregar num lugar pessoas com interesses parecidos, e eu acho que por mais que o cinema hoje seja uma possibilidade como individual, atividade individual, eu acho que ele, como atividade pensada coletivamente, também tem uma força que é legal de exercitar, nem que seja para passar por ela e aí decidir fazer individual de outra maneira. Mas acho que também a questão da educação formal, no sentido de adquirir conhecimentos sobre história, teoria, prática do cinema, pensada como um conhecimento. Eu acho que isso tudo tem uma força e eu acho muito legal.